Boa noite a todos. Meu nome é Carlos Menezes e estamos mais uma vez aqui em uma APROSIM, no dia 6 de abril de 2026. O que é a APROSIM? É a técnica energética grupal realizada pela ACIPEC desde 2003. Então, é uma prática com mais de 20 anos, né? É patrocinada pela ACIPEC, Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia. Se você quiser saber mais, se você vai querer saber mais sobre o que é a APROSIM, clique aqui e leia esse código, QR Code, e você vai poder entrar na nossa lojinha Evaluar, onde você vai poder ver os nossos cursos, né? Cursos sobre o que é a reorganização extrafísica, o que é a conscienciologia, o que são fenômenos como saída do corpo e tantos outros, né? Se você quiser também realizar uma aproxima, um trabalho energético em prol do planeta, de outras pessoas, você pode comprar o nosso livro Assistência Energética Planetária Aproxim e você pode criar para o seu grupo, para a sua denominação, né? Uma prática energética também, ok? Estamos na sexta fase, a Aproxim começa às 18h50, vai até às 20h05. E nessa fase é a fase que nós nos reunimos, fase dos relatos, né? Depois da sexta fase, para fazer os nossos relatos. Se houve sincronicidade, se houve fenômenos como clarividência, nós nos reunimos aqui na videoconferência e comentamos, né? Peço que vocês compartilhem, curtam, comentem, ok? Para dar mais engajamento no nosso trabalho. E em um instante o pessoal vai estar entrando na videoconferência. Pode. Ok, vamos dar continuidade com o pessoal da Aproxim lá em Jundiaí, trazendo os relatos deles primeiro. Tânia, pode começar. Oi, boa noite a todos, boa noite, Carlos. Boa noite. Estamos aqui, né, para os relatos. Eu sou Tânia Barberini e vamos aí para os relatos da noite. Hoje não tive muita percepção. Nós estamos aqui na secretaria, né? É tudo meio improvisado, vamos dizer. Os amparadores são os mesmos, só nós que tumultuamos as coisas, né? Mudou, a gente já acha estranho. E como eu não estou ainda muito bem, então, assim, eu fiz uma boa preparação, senti o ambiente, senti os amparadores, troquei o arco, né, com a Silvana, enviei as melhores energias. Já comecei do lado errado, comecei do lado esquerdo, vim para o lado direito. Eu falei que hoje eu estou às avessas, né? É, mas enfim, deu tudo certo. Mandei as melhores energias, recebi as melhores energias, e hoje a Emanuele, que participa do Projeto Seta, está aqui com a gente, né? Presencialmente. Aí eu apliquei o arco nela, também enviei as melhores energias, senti uma energia muito boa, assim, dela.
tanto dela, né? Eu enviando para ela e eu senti a energia dela, o campo dela estava muito bom. E das outras fases, realmente, eu fiquei mais assim, prestando atenção o que estava acontecendo ao redor, porque é um ambiente novo, não novo, novo para a parte prática, né, da Procim. Assim, muita gente. O corredor lá fora estava tumultuado de gente, mas era muita gente para assistência. Eu falei: Ó, hoje, amparador, estou aqui para exteriorizar, para enviar as melhores energias, leve para quem quiser, para quem precisar e onde for, né? E para a gente também, para todos nós, né? Para toda a equipe da CIPEC, para todos os aproximadores, tanto aqueles que estão aqui como à distância. Depois as centrais também fiquei na esterilização e pude perceber também muitas senhorinhas. Nossa, elas rezavam. Acho que tem a ver, né, com a semana que passou, com a Semana Santa e tudo mais. Elas rezavam muito, muito. E era uma energia gostosa, que elas emanavam uma energia tão branda, tão assim, de luz, sabe? E essas energias também eram levadas e para auxiliar na assistência geral. E o que mais que eu vi? Depois, no quadrante, exteriorizei para o meu quadrante América do Sul, para o Brasil, e continuei exteriorizando para todos os que foram os pedidos da noite, né? Tanto lá no início, no pilar, como depois no quadrante, e no final no projeto Seta. Aí eu vi muita luz. Pude perceber os amparadores aqui, muita luz aqui envolvendo a Emanuele. Depois eu pude perceber o Walter, a Virgínia recebendo essa energia e fiquei mais na exteriorização mesmo. Agradeci por poder estar aqui presencialmente, né? E estou bem, fiz uma boa desassim e agradeço. Boa noite. Oi, boa noite a todos. Eu sou a Kátia Berenice e eu vou passar meus relatos de hoje. Como a Tânia falou, nós estamos aqui na secretaria, dá um pouquinho de diferença do aproximário, né, pelo ambiente, mas a assistência continua forte, né? Isso dá para perceber. Eu percebi que estava bastante movimentado no início, eu estava um pouco dispersa, mas daí depois eu já recebi o arco da Zaide, já fui centrando meus pensamentos e deu para dar um equilíbrio nos chakras. E aí depois eu já em seguida eu fiz o arco nela, percebi também as melhores energias da presença do amparo e foi muito bom. No decorrer da atividade, eu percebi bastante movimentação, eu fiquei mais lúcida hoje também, e percebi bastante ectoplasmia, muita assistência, e no final, quando estava acabando, depois da parte 2 da fase 5, né, me veio uma sensação de muita gratidão e alegria por estar aqui. E o meu bem-estar era totalmente diferente de quando eu comecei aqui a atividade hoje. Mudou radicalmente o meu campo energético. Então, foi feita assim uma boa assistência. E é isso. E eu agradeço a todos e uma boa semana. Boa noite a todos. Eu sou a Zay, a todos. Eu sou a Zaide Mamed Venuto e agora vou fazer o meu BD. Mesma coisa, muito cansado, o dia a dia que está difícil. Eu estava bem cansada. E agora já estou mais animada, melhorei bastante e troquei o arco voltar com a BD. Ao aplicar nela, enviei as melhores energias e que acontecesse o melhor para ela. E ao receber também, me senti muito bem. E do resto, não tive assim tanto, exteriorizei muita energia, mas não tive muita percepção, não, porque também acabei dormindo bastante. E a todos uma boa semana, muita gratidão por estar aqui.
Boa noite, eu sou a Vânia Matias, vou fazer meus relatos. Na fase um eu estava também um pouco, assim, desconcentrado, demorou um pouquinho, mas aí eu me centrei, fiz a mobilização básica das energias e aí senti um ambiente bastante assistencial. Na fase 2 eu recebi o arco voltaico, eu senti a energia penetrando pelo meu coronário, e eu me senti assim, uma calmia, uma paz, me senti muito bem. Troquei o ar com o seu Toninho e tenho só gratidão. E ao aplicar, minhas mãos, elas se esquentaram bastante e pulsavam intensamente. E eu percebia que meu psicossoma, ele, assim, se movimentava muito. E é isso. Na fase 3 eu só percebi o pilar girar rápido. Na fase 4 eu me descoincidi. Aí logo na fase 5 eu voltei, aí eu exteriorizei, né, as energias para os assistidos da noite, para a saúde mental, né, no meu caso, para a Europa e para todo o planeta. E na segunda fase, né, para os assistidos do projeto CETA, e hoje eu fiquei, assim, bastante mais lúcida, assim, mais presente aqui. Senti também bastante movimentação no ambiente, alguns ruídos extrafísicos, e foi realmente feita muita assistência. Então é isso, eu agradeço também por estar aqui hoje, presencialmente, e uma boa semana a todos. Oi, boa noite. Meu nome é Emanuele. Assim que eu entrei, eu senti. Eu cheguei um pouco atrasada, peço até desculpa a todos. Assim que eu entrei, eu senti um campo forte, mas ao mesmo tempo bem sutil, assim. Eu recebi o eco voltaico da Tânia, aí eu senti uma energia muito boa, senti calor, e foi como se, assim, o meu mental tivesse aberto, assim, foi bem gostoso. E depois, no pilar energético, meu corpo estava assim com uma certa dormência, né? Assim, umas partes meio dormentes, uma vibração, umas partes dormentes. Eu não tive, assim, para percepções, eu fiquei consciente todo o tempo, mas eu tive muitas sensações, né? Eu senti que eles trabalharam bastante meu chakra frontal, meu chakra laríngeo, senti muito amor, assim, recebi muito amor. Teve uma hora que eu vi que eles desprenderam, assim, de mim, com Sims e com Ciex, né? E depois dessa hora, assim, eu relaxei, assim, tive um relaxamento bem intenso. Estou me sentindo muito bem. É, uma ótima semana a todos. Obrigada. Eu sou Antônio Luiz Benvenuto. Eu só tenho que dizer que quando cheguei aqui, o ambiente estava muito bom, o campo já estava bem aquecido, muito forte. E no arco voltaico, eu apliquei na Vali e procurei mandar as melhores energias para ela, e saiu muito, minha mão aqueceram bastante. E quando eu recebi dela, recebi uma energia bem agradável, me senti muito bem. No pilar, deu para perceber que virou bem rápido, e nas outras fases eu só exteriorizei até o final. Estou me sentindo muito bem. Boa noite a todos e boa semana. Obrigado. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Silvana Caetano Costa, eu vou fazer meus relatos de hoje. Na fase 1, eu estava com os pensamentos um pouco conturbados, uma dificuldade assim para respirar e me conectar, né? Mas depois eu fui acalmando. Na fase 2, eu recebi o arco da Tânia
e senti uma energia muito quente e muito fraterna. Eu senti, assim, entrando pelo meu frontal, como se fosse uma energia que foi me proporcionando muita paz e muita calmia. Agradeço muito, Tânia. Depois, aplicando na Tânia, as minhas mãos se aqueceram bastante e pulsavam muito o centro dos palmochakras, no frontal e no nucal dela, né? Eu vi minhas melhores energias de paz, de saúde e de recuperação para a Tânia, que ainda está com um pouco de tosse, né? Senti a presença do amparo também. Na fase 3 eu pensei nos assistidos da noite, mas eu não tive percepções. Na fase 4 também, eu só tive assim uma clareza na central extrafísica da fraternidade. Eu via umas cenas da minha mãe ao meu lado e a minha irmã mais velha cuidando de mim, bebê. E aí eu fiz algumas deduções aí pelo que a gente está passando, né? Entrei na fase 5, enviando energias de paz e de fraternismo a todo o planeta, e comecei a bocejar bastante. Bocejava e lacrimejava. Me vieram novamente os assistidos da noite, e eu continuei enviando minhas melhores energias ao planeta e a todos os assistidos. Eu entrei na parte 2 do SETA, e normalmente o campo fica muito frio, hoje ficou muito quente, e as minhas mãos pulsavam muito. A Emanuele estava aqui no centro, né? A gente está na secretaria, mas ela estava no centro deitada aqui, e eu enviava as minhas melhores energias a ela, a Walter, a Virgínia, e foi uma constante esse aquecimento durante o projeto SETA, que não é comum para mim, né? Uma energia muito diferente e também muitos assistidos aparecendo hoje, principalmente do Projeto SETA. Eu terminei bem, fiz uma boa desassim e agradeço a todos por participar. Aqui acabou, viu, Carlos? Ah, tá já. Então, obrigado aos nossos aproximadores. Vamos dar continuidade. André, pode trazer seus relatos. Oi, boa noite para todos. Eu sou a Andréia Vizeloni. Na fase 1, sem muitas para-percepções, mas eu vi uns flashes de cenas assim, que nem eu percebi uma médica de branco, mas eu fiquei olhando e percebi que era as médicas de antigamente. A roupa era bem antiga. No arco eu fiz a autoaplicação, mas eu tive um pouco de devaneios no arco, quando eu estava na troca, aplicando em outra pessoa conhecida. No pilar, eu percebi uma energia bem forte que se identificou, e ela girava em forma de roda-moinho. As minhas parapercepções hoje, elas não foram tão lúcidas, mas eu vou relatar. Na central de energia, apareceu um homem, não, foi na OFIEX, isso. Apareceu um homem, mas eu não sei dizer se era uma consim ou uma consciex. Bem no meio. Daí a energia se identificou assim em volta dele, e eu vi uma energia assim saindo com tudo para o alto, e depois ela desceu como se fosse a forma dele tivesse saído, e no que desceu, ele vestiu essa forma, mas eu não sei explicar se foi o psicossoma dele. E no ele descer e vestir aquela forma, ele fez um risco no campo em forma de círculo da fraternidade. Primeiro, eu percebi um senhorzinho, e aí no que ele apareceu, puxaram uma poltrona para ele, e eu percebi que ele era cego,
completamente cego. Mas aí eu percebi também que ele ressomou assim. Só que aí eu escutei ele falando assim: eu vivo na escuridão, mas eu sei que tudo é colorido, porque eu lembro de minha última vida. Então eu sei tudo, eu conheço tudo, eu sei a forma disso, a forma daquilo, e eu não sou triste por viver na escuridão, porque eu tenho eu tenho essa lembrança de outra vida e que veio aqui comigo e eu não me sinto uma pessoa triste. Ele falou assim. Aí eu falei, parabéns, que bom, né? E, na verdade, apareceu uma moça no meio, mas ela era bem grande, bonita e iluminada. Daí ela falou que ela acalmava a humanidade, que quando o planeta está tenso, ela ajuda a cuidar de tudo. Eu entendi assim. Depois também eu não me lembro que cena que foi, que fase que foi, que eu percebi é, cenas da época de judeus, assim, mas assim, eram as pessoas tentando machucar uma outra pessoa, mas aí eu vi que essa pessoa que eles estavam tentando atingir estava dentro de uma pedra, mas depois que eu percebi que a pedra era tipo assim, ele estava assim encapsulado, mas assim eu pensei assim, Jesus não é, porque não é essa a história de Jesus, eu não sei quem que era essa pessoa. Eu sei que a pedra era uma espécie de uma, tava assim, ele estava encapsulado, então as pessoas não conseguiam atingir. Nos evoluciólogos eu percebi também um homem grande, com duas cordas, uma em cada mão, mas o material dessas cordas, que eram assim, tirinhas assim, era um material, eu percebi como se fosse de alguma matéria-prima de indígenas, sabe? De pessoas, de índios, mas não sei dizer que material que era. Depois eu fui para a fase 5, né? Exteriorizei para minha oficina e para o meu quadrante, coloquei meu grupo Karma no campo, os assistidos da noite, também para o Oriente Médio, né? Os conflitos lá, e exteriorizei também lá para a África, para os animaizinhos, assim, a parte dos animais, e também para os animais que nesse planeta vivem em cativeiros, sofrendo maus tratos, assim, presos em gaiolas. E no projeto SETA eu percebi uma onda flutuante, mas assim, na metade do campo. E depois surgiu assim um chafariz que jorrou assim acho que era hidroenergia mesmo, da água, e jorrou para cima, assim, e foi isso. Foi meio assim confuso, mas foi tudo isso aí que eu percebi, tá? Boa semana para todos e obrigado por tudo. Tá joia, André. Obrigado. Ótima semana para você também. Deixa eu pegar os meus Obrigada. sapatos aqui. Ok. Na maior parte da ProSim de hoje eu apaguei. E olha que eu estava bem sentado, bem recostado, mas apaguei. Mas na primeira fase, muita descoincidência, ectoplasmia, aquela sensação da, no rosto, pinicadas e tal. E num dado momento, eu estava lá fazendo movimentação das energias e muito focado. Daqui a pouco eu me vi a energia movendo
bem interessante de fora, como se estivesse de lado. E depois eu estava sobrevoando alguns carros, umas pistas, eu estava indo para algum lugar, né? E aí eu ouvia comando da fase 2, mas durante a absorção de energia já apaguei todas as outras fases. De vez em quando eu tinha alguma noção, mas eu apaguei mesmo. E só voltei durante o projeto SETA, que deu uma. Voltei, eu vi o comando da Tânia. Tânia, o pessoal daí, alguma sincronicidade? Tá mudo. Agora sim. As sincronicidades que eu pude perceber, assim, muita gente, né, como sempre, né, para serem assistidos, amparadores no ambiente, a gente estava um pouco disperso, né, assim, no começo, né, a gente estava um pouco, mas aí engrenou, pegou no tranco, melhorou a energia. E que mais, pessoal, que vocês perceberam de sincronicidade? Acho que é mais isso. Você lembra? Foi isso, né, Ana? A movimentação do ambiente, né? Que eu percebi muita movimentação, muita gente falando, essas senhorinhas rezando, enfim, foi o que a gente mais teve essas percepções. Ah, ok. André, você lembrou de mais alguma coisa? Não? Foi isso mesmo? Tá, joia. Bom, a professora Cris não está aqui hoje, ela não pode participar. Vamos falar do curso de Cosmoética do Poder. Tânia, você quer fazer as honras? Eu não estou nem por dentro, e aqui eu estou com outro celular que é da Perê, que eu Não, não tenho tranquilo, aqui então. para falar. Tranquilo. Se você puder fazer as honras, eu Tá bom, agradeço. sem problema. O curso Cosmoética do Poder vai ter a segunda aula agora, quinta-feira, no dia 9. O curso será dia 2, que já passou a primeira aula, 9, 16, 23 e 30 Eu de faço a abril, divulgação, mas na hora de falar. tá? Às 19 às 21 horas. Você pode fazer a inscrição por esse link, eu vou dar zoom aqui para vocês verem, tá? Ou por esse e-mail, acipec@gmail.com, ou pelo nosso portal, tá? Se inscreva, participe. A primeira aula você tem acesso no nosso portal, tá? Não tem problema, você pode se inscrever com o curso em andamento. E vamos ter a roda de conversa dia 25 de abril, perdão presencial. Isso aqui acontece lá em Jundiaí, São Paulo, na nossa sede, tá? Você pode se informar por este telefone, vou dar zoom aqui, pode se informar também. Aqui é o endereço, vamos diminuir um pouco aqui. Rua 15 de novembro, número 1681. Tá? Participe conosco, curta e comente a nossa página para nos dar mais engajamento. E no demais, pessoal, uma ótima semana, as melhores energias para todo mundo. Tchau, tchau, pessoal.